E aí, pessoal, vamos seguindo? Falar um pouquinho sobre provimento de cargos. Na verdade, a gente obviamente não vai esgotar as hipóteses de provimento aqui em uma pílula de 6 minutos, mas eu tenho alguns pontos para conversar com vocês. Antes de mais nada, quero que você entenda que o sujeito é aprovado mediante concurso e provimento significa ocupação. Então, prover o cargo é ocupar o cargo. Estudar as hipóteses de provimento significa estudar as hipóteses em que o cargo público vago passa a estar ocupado, tá? Esse provimento nós vamos dividir em 2 grupos. Ele pode ser um provimento originário e ele pode ser um provimento derivado. Então, é possível que seja um provimento originário ou um provimento derivado. O provimento originário, como o nome já diz, é aquele primeiro provimento na carreira. Ele está ingressando naquela carreira pela primeira vez. Então, sempre que você pensar em provimento originário, vai pensar no primeiro provimento do sujeito na carreira. E aí, no serviço público, o provimento originário é a nomeação. Após a aprovação mediante concurso público para cargos efetivos, né? Porque a gente sabe que existe a nomeação para cargos em comissão. Cargos em comissão não dependem de concurso. São cargos de livre nomeação e livre exoneração. No entanto, não se pode preencher cargos em comissão para atividade técnica do órgão. Os cargos em comissão são somente para as funções de direção, chefia ou assessoramento. Tá? Então, para atividade técnica não pode haver nomeação de cargo em comissão, somente função de direção, chefia e assessoramento. O fato é que, em regra, mediante concurso, a nomeação é a forma de provimento originário. E aí eu te pergunto, saiu a portaria de nomeação, o sujeito lá do concurso, o sujeito já é servidor? Não. Por quê? O provimento no cargo se dá com a nomeação, mas a investidura no cargo se dá com a posse. Então, depois que ele é nomeado, ele tem um prazo para tomar posse. Isso varia de um estatuto para o outro. Na 8.112, o prazo para posse é 30 dias, né? Então, cada estatuto vai definir o seu prazo. O fato é que ele só se investe na qualidade de servidor, ele só se torna servidor público no momento em que ele toma posse. Ele assina o termo de posse, aceita submeter à lei, e aí ele se torna servidor. Então, a ideia, olha as nomenclaturas, é que o provimento se dá com a nomeação, mas a investidura no cargo se dá com a posse. Quando ele toma posse, ele se investe na qualidade de servidor. A posse, ela pode ser feita, inclusive, mediante procuração. Desde que seja procuração específica, não há problema que ele tome posse mediante procuração, tá? Daí, depois que esse servidor toma posse, a lei normalmente confere um prazo a ele para ele entrar em exercício nas funções do cargo. Pessoal, se ele quiser, ele pode tomar posse e entrar em exercício automaticamente. Não há problema nenhum, tá? Se ele toma posse e entra em exercício automaticamente, está ótimo. O problema é que, em determinadas situações, ele quer atrasar um pouquinho o exercício. Então, normalmente ele pode, as leis estabelecem o prazo, também na 8.112 são 15 dias, mas isso vai variando de uma lei para outra. Então, nomeação, posse e exercício. Se ele não entrar em exercício no prazo legal, ele vai ser exonerado, tá? Não é penalidade, a exoneração é a perda do cargo sem caráter punitivo, mas ele não entrou em exercício no prazo definido em lei, ele vai ser exonerado. E é claro que o exercício é personalíssimo do cargo. Então, somente o próprio servidor pode entrar em exercício. Ele pode tomar posse mediante procuração, mas exercício não. O exercício da função não pode ser feito mediante procuração. Isso é óbvio, tá? Além do provimento originário, nós temos as hipóteses de provimento derivado. Eu não vou conseguir trabalhar todas elas aqui, promoção, reintegração, recondução, não dá para a gente fazer isso. Mas eu quero que vocês tomem cuidado com um detalhe. O provimento derivado nada mais é do que um provimento que deriva, que decorre da existência de um provimento originário anterior naquela carreira. Então, o sujeito já ingressou na carreira mediante provimento originário, nomeação mediante concurso, e agora ele quer prover outros cargos na mesma carreira de forma derivada. Ou seja,
Não existe provimento derivado entre carreiras diferentes, tá? Isso não é possível. Inclusive, a gente tem uma súmula que diz isso, que é a súmula vinculante número 43, que deixa claro que é inconstitucional qualquer forma de provimento que permita ao servidor ingressar numa carreira para a qual ele não foi aprovado mediante concurso. Então, o provimento derivado só pode acontecer naquela carreira para a qual ele já ingressou mediante concurso. Ele já ingressou naquela carreira mediante concurso, então ele pode passar para outros cargos na mesma carreira por meio de provimento derivado. Não há provimento derivado entre carreiras, tá? De uma carreira para outra, não pode haver provimento derivado. Para ele ingressar numa nova carreira, ele precisa de concurso público e de provimento originário. Então, promoção, ele vai ser promovido de técnico para analista? Nunca. Para ele virar analista, ele tem que passar num concurso público para provimento originário de cargo de analista. Então, ele vai ser promovido de técnico da terceira categoria para a segunda, para a primeira, sempre na mesma carreira, certo? Valeu, pessoal. Até a próxima, hein?